Em março de 1876, 12 pessoas desapareceram de uma única rua em Londres. Homens, mulheres, até uma criança de 9 anos. Todos moradores do mesmo quarteirão. E quando os vizinhos foram à polícia, os investigadores se recusaram a abrir um único inquérito. Esta é a história que a Scotland Yard tentou enterrar nos arquivos por 148 anos. E o que você vai descobrir hoje vai revelar por que alguns casos nunca foram feitos para serem resolvidos. Porque em 1876, havia algo mais poderoso que a justiça nas ruas de Londres. E 12 pessoas pagaram o preço final por descobrir isso. Fevereiro de 1876, East End de Londres, Rua Dorset, número 14 a 38. Uma viela estreita entre Spitalfields e Whitechapel, onde o cheiro de carvão misturava-se ao fedor do esgoto a céu aberto. Ali viviam trabalhadores de fábricas têxteis, costureiras, estivadores, gente que acordava antes do sol nascer e voltava para casa quando a névoa londrina já engolia as lamparinas a gás. Famílias inteiras dividindo quartos úmidos. Crianças brincando entre ratos e lama. Entre esses moradores estava Thomas Wellesley. 43 anos, operário da fábrica de tijolos. Casado com Eleanor, pai de 3 filhos. Homem de rotina rígida. Saía às 5 da manhã, voltava às 7 da noite. Todos os dias, sem exceção. Até que na sexta-feira, 4 de março de 1876, Thomas Wellesley simplesmente não voltou. Eleanor esperou na porta. Os filhos choraram. Os vizinhos ajudaram a procurar pelos becos próximos. Nada. Nenhum rastro. Como se ele tivesse sido apagado da existência entre a fábrica e a rua Dorset. Mas aqui começa o verdadeiro horror. Porque 3 dias depois, na segunda-feira, 7 de março, Sarah Blackwood desapareceu. Costureira, 28 anos. Saiu para entregar vestidos na casa de uma cliente em Bethnal Green. Nunca chegou ao destino. A polícia foi notificada. Segundo os registros do East London Observer, o sargento responsável anotou: provavelmente fugiu com algum amante. E então, nos 15 dias seguintes, mais 10 pessoas da rua Dorset desapareceram. Um estivador chamado Patrick O'Brien. Depois a viúva Martha Collins e sua filha de 9 anos, Lucy. O açougueiro Henry Chapman. A parteira Agnes Moore. 2 irmãos trabalhadores de doca, ambos desaparecidos no mesmo dia. Um sapateiro. Uma vendedora de flores. E finalmente, em 19 de março, o reverendo auxiliar Frederick Barnes, que estava investigando os desaparecimentos por conta própria. 12 pessoas. Mesma rua. 16 dias. Os moradores entraram em pânico. Organizaram vigílias noturnas, trancaram portas e janelas. Alguns abandonaram suas casas e foram dormir em abrigos. E quando uma delegação de 20 moradores marchou até a delegacia de Whitechapel, exigindo uma investigação, o inspetor-chefe responsável disse: gente como vocês some o tempo todo. Provavelmente estão devendo dinheiro a alguém. Imagina descobrir que ninguém vai te procurar se você desaparecer. Que o sistema, simplesmente, não liga. Se histórias como essa te fazem questionar tudo que você achava que sabia sobre justiça, você precisa se inscrever agora. Porque a Câmara Silenciosa desenterra um caso esquecido toda semana. E a verdade que você vai descobrir nos próximos minutos é ainda mais perturbadora. Porém, havia algo que a polícia não queria que os moradores da rua Dorset soubessem. Algo que só viria à tona um ano depois, quando o maior escândalo de corrupção policial da história vitoriana explodiu em Londres. Estamos falando do Trial of the Detectives, de 1877. 4 inspetores-chefes da Scotland Yard foram julgados por aceitar subornos, proteger criminosos e sabotar investigações. O julgamento revelou que, entre 1875 e 1877, a força policial de Londres estava completamente infiltrada. Inspetores recebiam pagamentos semanais de gangues criminosas. Investigações eram arquivadas mediante pagamento. Testemunhas eram ameaçadas. E o pior: documentos do julgamento mostram que havia uma lista negra de áreas onde a polícia simplesmente não atuava. Regiões controladas por sindicatos do crime onde qualquer investigação seria inconveniente. A rua Dorset estava nessa lista.
Mas por quê? O que havia de tão especial naquela rua esquecida do East End? A resposta estava escondida nos registros de propriedade da paróquia de Whitechapel. Todo o quarteirão entre os números 14 e 38 da rua Dorset pertencia a um único proprietário, Lord Edmund Blackthorne, membro do parlamento, dono de fábricas têxteis, tavernas e bordéis em todo o East End. E segundo investigações jornalísticas do The Pall Mall Gazette, publicadas em 1878, Blackthorne tinha algo muito lucrativo acontecendo naquele endereço. Um esquema de trabalho forçado. Os 12 desaparecidos tinham algo em comum além do endereço. Todos deviam dinheiro. Thomas Wellesley devia 3 meses de aluguel. Sarah Blackwood tinha empréstimos de agiotas. Patrick O'Brien devia 50 libras de dívidas de jogo. Agnes Moore, a parteira, tinha pedido dinheiro emprestado para comprar medicamentos. Até o reverendo Barnes tinha dívidas da igreja. E aqui está a reviravolta. Em abril de 1876, um mês após os desaparecimentos, testemunhas começaram a relatar algo perturbador. Pessoas diziam ter visto rostos conhecidos, em outros lugares. Um estivador jurou ter visto Patrick O'Brien carregando fardos em um navio no porto de Liverpool. Mas quando se aproximou, O'Brien não reagiu. Olhou através dele como se fosse um estranho. Uma mulher disse ter reconhecido a pequena Lucy Collins vendendo fósforos perto da Tower Bridge. Mas a menina não respondeu quando chamada pelo nome. Virou-se e correu. Havia uma explicação. E era mais aterrorizante que a morte. Espera. Antes de eu revelar o que realmente aconteceu com essas 12 pessoas, me diz uma coisa. Quantos outros casos assim existem que você nunca ouviu falar? Casos onde gente comum simplesmente sumiu e ninguém quis saber. Se você quer ter acesso a essas histórias que foram apagadas dos livros de história, aperta o botão de inscrever. Porque o que vem agora vai mudar completamente como você vê o passado. Trabalho escravo, disfarçado de quitação de dívida. Um sistema onde devedores eram transferidos para propriedades de Lord Blackthorne. Suas identidades apagadas, seus nomes trocados. Eles se tornavam propriedade, vivendo em porões de fábricas, dormindo em turnos, trabalhando até morrer. E qualquer tentativa de fuga ou denúncia resultava em... Bem, ninguém sabe ao certo o que acontecia com quem tentava fugir. Os registros policiais de 1876 mostram que 0 investigações foram abertas sobre os desaparecimentos da rua Dorset. 0. Nem um único interrogatório, nem uma busca. Quando pressionado no julgamento de 1877, o inspetor Druskovich, um dos 4 condenados por corrupção, admitiu ter recebido instruções diretas para ignorar perturbações na área de Spitalfields. Quando perguntado de quem vieram essas ordens, ele se recusou a responder. Mas seus registros bancários mostravam depósitos regulares de 200 libras. Uma fortuna para a época. E a assinatura nas transferências? Uma empresa fantasma registrada em nome de Edmund Blackthorne. Agora sabemos por que 12 pessoas desapareceram, mas ainda falta descobrir o que realmente aconteceu com elas. Porque em setembro de 1876, 6 meses após os desaparecimentos, um incêndio destruiu o armazém número 7, no porto de Rotherhithe. Um armazém pertencente a... Sim, Lord Blackthorne. Quando os bombeiros entraram nas ruínas fumegantes, encontraram algo que fez 3 deles vomitar ali mesmo. Correntes, dezenas de correntes presas às paredes de um porão subterrâneo. E ossos. Não todos identificáveis, mas o suficiente para confirmar. Eram humanos. O laudo do legista registrou não menos que 15 indivíduos. Causas de morte, desnutrição, doenças não tratadas, traumatismos. 15 pessoas acorrentadas num porão, trabalhando até a morte. E isso aconteceu há menos de 150 anos. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Porque casos como esse não aparecem nos livros de história, mas aparecem aqui toda semana. E tem gente que precisa saber dessas histórias. Compartilha com alguém que você acha que deveria saber a verdade. O relatório foi arquivado como acidente industrial com trabalhadores não identificados. Nenhuma investigação foi aberta. Nenhuma pergunta foi feita sobre quem eram aquelas pessoas
ou por que estavam acorrentadas. Mas havia uma pista. Entre os destroços, um bombeiro encontrou um medalhão de prata. Dentro, a foto desbotada de uma mulher e uma menina. No verso, gravado: Eleanor e Lucy, 1875. Eleanor Wellesley e sua filha Lucy Collins, 2 das 12 pessoas que desapareceram da rua Dorset. A verdade final? Nunca houve justiça. Lord Edmund Blackthorne morreu em 1889, aos 73 anos, em sua mansão em Belgravia. Respeitado, honrado, seu obituário no Times o descreveu como filantropo e defensor dos trabalhadores. Nenhuma menção às 12 pessoas que sumiram de sua propriedade. Nenhuma palavra sobre o porão em Rotherhithe. E a rua Dorset foi demolida em 1881 para dar lugar a uma estação ferroviária. Toda a evidência física apagada. Os registros paroquiais dos moradores daquele quarteirão, desaparecidos dos arquivos, como se aquelas famílias nunca tivessem existido. Hoje, o local onde ficava a rua Dorset é um estacionamento ao lado da estação Liverpool Street. Turistas passam por ali todos os dias, sem fazer ideia do que aconteceu naquele chão em 1876. Mas tem uma coisa estranha. Motoristas de táxi que trabalham na área há décadas dizem que evitam aquele estacionamento à noite. Dizem que os carros morrem. As baterias descarregam sem explicação. E às vezes, quando a névoa londrina fica espessa como nos velhos tempos vitorianos, pessoas juram ouvir correntes se arrastando no asfalto e vozes sussurrando nomes. Thomas, Sarah, Patrick, Agnes, Lucy. 12 nomes que ninguém deveria ter esquecido. Mas esqueceram. Porque em 1876, se você fosse pobre, endividado e morasse no lugar errado, você não desaparecia. Você era apagado. E o sistema inteiro conspirava para garantir que ninguém fizesse perguntas. Nem a polícia, nem a justiça, nem a história. Esta foi a história que levou 148 anos para ser contada. E ainda há milhares de outras enterradas nos arquivos que ninguém quer que você conheça. Pessoas que foram apagadas. Crimes que nunca foram investigados. Verdades que foram enterradas junto com os corpos. Se você quer conhecer esses casos que a história tentou esconder, se inscreve na Câmara Silenciosa agora. Ativa o sininho para não perder nenhuma investigação. E deixa nos comentários qual caso obscuro você quer que a gente desenterre na próxima semana. Porque aqui, a gente não deixa ninguém ser esquecido. Nem Thomas, nem Sarah, nem as outras 10 pessoas da rua Dorset que o mundo quis apagar. Até a próxima investigação. Se você tiver coragem de saber quantas verdades ainda estão enterradas esperando serem descobertas.